Pois olá a todos e sejam bem-vindos ao balanço mensal das leituras de Abril. Sim, já estamos a mais de meio de maio. Sim, este balanço já devia ter sido feito e publicado, mas sim, a vida não me tem deixado, ou seja, tem sido um mês bastante atribulado, não só a nível pessoal. Felizmente, tudo aquilo que de mal aconteceu a nível pessoal já passou e foi complicado. O fim de semana passado foi bastante complicado para mim. A nível profissional, continuam as mudanças abruptas na minha vida e por isso mesmo não tem sido fácil eu conciliar aquilo que a profissão me obriga a fazer com aquilo que tanto prazer me dá, que é estar aqui convosco e partilhar aquilo que eu vou lendo ao longo dos meses. Mas estou aqui para mostrar-vos aquilo que cá em casa se leu durante o mês de Abril. Foram algumas obras, mais uma vez, apesar de eu este mês acho que isso não vai acontecer, mas mais uma vez fui eu a que li mais durante o mês de Abril. Li no total 7 obras. Maridinho, deixem-me confirmar, leu apenas 3 e a criança grande adolescente leu uma. Sendo assim, no total foram lidas cá em casa 11 obras. Das minhas, que é sobre elas que eu vou falar em primeiro lugar, já quase todas elas têm vídeo de opinião aqui no canal, por isso vou tentar não estender muito em relação àquilo que eu achei sobre essas obras que têm vídeo de opinião cá no canal. Vou apenas estender-me um bocadinho mais sobre a última que eu li em Abril e da qual eu não fiz vídeo de opinião. Depois explico porquê. Ora, vocês sabem que Abril foi quase todo ele dedicado por Moameme ao meu projeto En Abril Leemos em Espanhol. Li quase tudo, li durante o mês de Abril, quase todas as obras que eu li foram de autores espanhóis. Li algumas na língua original, ou seja, em espanhol, e li outras traduzidas para português. E a primeira que eu li em Abril foi esta que está aqui na pilha, porque eu tenho aqui a pilha, é verdade, aqui junto a mim, não sei se vocês já tinham dado conta. A primeira que eu li foi Primeira Memória de Ana Maria Matute. Esta obra tenho-a em espanhol e foi com ela que eu abri o mês, como eu já disse. E foi uma obra impactante, que eu acho que deveria ter impactado mais em mim se eu a tivesse lido noutra altura. O princípio de Abril foi bastante complicado, correspondeu ao final do segundo período escolar, com esta coisa do confinamento e da pandemia e de estado de emergência, etc., afetou-me, como acho que afetou a muita gente, e eu tenho a certeza de que se eu tivesse lido esta obra noutra altura, ter-lhe dado mais uma nota mais elevada, ter-me-ia mais embrenhado nela da forma como ela merece, porque é uma obra densa, é uma obra complexa, é uma obra tortuosa, com personagens também elas bastante tortuosas, e sendo assim exige bastante o leitor, mas é aquela exigência de que eu gosto muito. E que neste caso não lhe dei, e tenho a certeza absoluta, o devido valor. Se vocês quiserem saber um bocadinho mais, vejam o vídeo de opinião. Eu dei-lhe 8 em 10, mas tenho consciência de que deveria ter-lhe dado mais. A obra que se seguiu foi esta, é uma novidade. Volto a agradecer a gentileza da Porto Editora que me facilitou e me facultou este exemplar que está aqui nas minhas mãos. Falo-vos de Chuva Miúda, ou em espanhol Lluvia Fina, de Luís Landero. É uma obra também ela densa, não é tão difícil de entrar nela como na de Ana Maria Matute, mas é uma obra que nos deixa com as portas completamente escancaradas para os podres de uma família. E é uma obra que, se lê bem, nós queremos continuar a escancarar essa porta, saber mais sobre os podres desta família, mas que tenha um final que eu considero poderosíssimo e que poderemos estar à espera dele ou não. Há uma outra coisa que sim, no meu caso, mas é um final que eu considero brilhante
e gostei muito de ler esta obra e dei-lhe também 8 em 10. Também tem vídeo de opinião, se quiserem, eu depois deixo ficar tudo aqui na caixa de descrição e espreitem se ainda não espreitaram. As obras que se seguiram, obviamente, por supuesto, autoras espanholas, mais propriamente autoras, neste caso. Ora, se não poderia haver um mês de abril sem eu ler a minha querida Almudena Grandes, e li esta obra que já é uma obra algo antiga dela, chama-se Castelos de Cartão, é uma obra fininha, é uma obra que me leva, ou que me levou a um estilo, não tanto a um estilo, mas a uns temas de autora que já não se encontra tão facilmente agora nas obras que ela está a escrever ultimamente. O estilo já sim tem coisas que eu encontro muito bem nestas obras últimas, nesta saga que ela anda a escrever, e eu gostei imenso. Claro que se me perguntarem, não é a minha obra favorita de Almudena Grandes, eu dei-lhe 8 em 10, mas tem aqui muita coisa que me fez abrir um sorriso, porque é Almudena Grandes e nada mais. Dei-lhe, deixem-me confirmar, 8 em 10 e também tem vídeo de opinião cá no canal. A melhor obra, sem dúvida alguma, que eu li durante o mês de abril foi esta. A Memória da Árvore, de Tina Vallès, desta autora catalã. É uma obra que nos leva a conhecer a história mágica e eterna de uma criança que ajuda o avô a lutar contra a perda da memória. E digo-vos, o tema para já diz-me muito e deixa-me logo derretida e logo encantada e conquistada. E depois, a forma como a obra está escrita também me conquistou plenamente. Nós temos um protagonista que é uma criança de 10 anos e não é fácil pôr num protagonista uma criança sem que ela pareça ou demasiado apatetada ou demasiado precoce. Eu gostei mesmo muito, a autora teve a sensibilidade suficiente e mais do que suficiente para lidar com uma temática destas e deixar-me completamente rendida, encantada. Tem vídeo de opinião, dei-lhe 10 em 10 e foi a melhor obra que eu li durante o mês de abril, sem dúvida alguma, e por isso se recomendo as outras de que já falei e recomendarei as que estão para aqui, esta eu rogo-vos, por favor, que a leiam, porque é espetacular, é maravilhosa, é sublime e deixar-vos-á de certeza absoluta, como eu, completamente rendidos. 10 em 10. A estas seguiram-se dos novelas gráficas, 2 em 1, digamos assim, de Paco Roca. Falo-vos Os Trilhos do Acaso, parte 1 e parte 2. Eu gosto imenso de Paco Roca, mas aqui encontrei algo que ainda não tinha encontrado nas obras que li, nas obras gráficas que li deste autor espanhol. Leva-me, tal como eu disse no vídeo de opinião, a uma trama baseada em factos verídicos, associados esses factos à Guerra Civil Espanhola e à Segunda Guerra Mundial. É mesmo muito bom, gostei muito da dualidade de cores que o autor usa aqui para, por um lado, focar assim nos tons mais monocromáticos o presente e com uns tons mais chamativos o passado, porque sim, o passado é o verdadeiro protagonista destas obras gráficas que estão aqui na minha mão. E Paco Roca voltou a conquistar-me, adorei, dei-lhe 9 em 10, tem vídeo de opinião aqui no canal e se vocês gostam de Paco Roca, se gostam das temáticas associadas a esses contextos históricos do século XX, de guerras, vão adorar o que aqui está e eu recomendo vivamente. Agora, fazendo um parênteses nas obras de autores espanhóis, eu estou a mostrar-vos isto por ordem cronológica, podia deixar esta para o final, mas não, como já sabem, é apanágio meu falar tudo por ordem cronológica, deixem lá, é a minha mania. E fazendo então um parênteses nas obras espanholas, eu li para 2 projetos que decorreram durante o mês de abril, para o projeto da outra Mafalda, Abril Contos Mil, e também para o projeto que já vem desde janeiro das 2 Maria Joões, de Português é Bom, para a letra correspondente ao mês de abril, que é a letra T. Li
esta coletânea de contos. Tens visto então Contos Pícaros e Outros Não, de António Manuel Couto Viana, obra esta que me foi oferecida por tia Aninha Azenha, e eu não fazia a mínima ideia da existência deste autor, muito menos da existência desta obra, mas gostei muito mesmo de entrar nestes contos, entrar neles e pensar que a maior parte deles foi escrito já o autor tendo uma idadezinha avançada, e mesmo assim tem ali aquele teor pícaro, aquele teor assim um bocadinho mais picante que me tirou umas gargalhadas que eu bem precisava delas e continuo a precisar nesta altura. Por isso foi uma obra que me deixou muito bem disposta. Tem contos muito interessantes, claro que nos levam a uma altura que é datada, século XX, anos 30, 40, 50, por aí, mas mesmo assim, se vocês gostarem de conhecer, de relembrar como era Portugal nessa altura, um Portugal bastante rural, obviamente. Se quiserem conhecer um bocadinho mais do norte, sobretudo de Viana do Castelo, que é a cidadezinha, como diz o autor com carinho, que está aqui mais retratada, e se quiserem dar umas boas gargalhadas, eu recomendo esta obra, porque não? É muito engraçada, dei-lhe 8 em 10 e valeu mesmo a pena conhecer estes contos e conhecer mais este autor português. Ora, de todas estas obras de que eu falei até agora, há vídeo de opinião cá no canal. Não há sobre a última obra que eu vos vou falar e que acabou por ser a desilusão do mês. Não sei se foi por isso que eu não fiz vídeo de opinião, talvez não, talvez tenha sido pelo facto de eu não ter tido ainda não tenho muito tempo durante este mês de maio para fazer vídeos, mas esta obra de que eu vos vou falar foi a última que eu li em abril, terminei-a no dia 1 de maio, mas contabilizo-a como sendo uma obra de abril, e falo-vos de El Tango de la Guardia Vieja, de Arturo Pérez Reverte. Eu tenho a noção de que há muitos anos atrás li uma obra de Pérez Reverte, mas não deve ter sido assim uma obra muito... muito... que me tenha agradado muito, assim, que tenha deixado um marco muito grande na minha vida, porque eu pouco ou nada me lembro dela. Tenho a noção de que sim, que li alguma coisa deste autor espanhol, mas não deve ter sido assim grande coisa, porque eu não me lembro. Mas mesmo assim entrei com muita expectativa para esta leitura, porque aquilo que eu encontrava aqui na contracapa aguçava-me o apetite. E é verdade que quando eu comecei a lê-la, gostei imenso, ou seja, a primeira parte da obra é muito interessante, a ação é muito rápida, é vivaz, capta-nos o interesse, as personagens também, e há ali na primeira parte muitos ingredientes para nos manter interessados e para querermos avançar na narrativa. Mas depois, a partir de determinado momento, parece que a ação, não tanta ação, mas os elementos, os ingredientes que compõem a ação, deixam de ter muito interesse. Eu digo que a obra, por exemplo, está composta de 3 espaços fundamentais e 3 tempos, e há um deles que eu acho que não faz sentido que aqui esteja. Acho que é desnecessário, não traz nada à obra, faz com que ela se arraste bastante. E depois há determinadas coisas no estilo do autor que ao princípio eu desculpabilizei e disse, pronto, posso ser eu que estou a ser picuinhas, mas depois ele repete, ele usa essas características muitíssimas vezes e começa a chatear e começou-me a trazer ao de cima aquilo que eu não gosto de impingir a um autor, que são os meus preconceitos, as minhas ideias feitas. E quando eu tenho um autor que passa a vida a falar do aspecto físico de uma mulher, da forma como ela se veste, e está sempre a repetir as mesmas coisas, faz-me começar a revirar os olhos e a pensar que
um lado, posso estar completamente a ser injusta, há um lado algo, não sei, algo estereotipado na forma como um autor masculino vê a mulher. E isso mexeu um bocadinho comigo, para além do facto daquilo que eu vos disse, que eu acho que a trama tem um espaço e um tempo que são desnecessários. Depois, a obra que vive de uma altura associada ao boom do tango, nos anos 20, sim. Depois temos uma parte que se refere aos anos finais dos anos 30 e por fim os finais dos anos 60. E a parte que eu mais gostei foi aquela associada aos anos 20. Claro que nos anos 60 também há coisas que me interessam, mas depois há outras que muito centrado no xadrez e muito centrado em coisas que deveriam ter ficado no passado porque só faziam sentido no passado. Eu não sei se estou a ser completamente coerente naquilo que eu estou a dizer-vos, mas foi uma obra que começou muitíssimo bem, mas depois arrastou-se e tornou-se penosa a leitura no final. E por isso mesmo eu não sou capaz de lhe dar mais do que 5 em 10. Lia na companhia da Paula, que foi ela que me ofereceu esta obra e foi uma desilusão tanto para mim como para ela. E sendo assim, eu não sei mais o que vos dizer. Sei lá, não sei se vocês já leram esta obra. Se já a leram, por favor, digam-me se gostaram mais do que eu, se sentiram a mesma coisa do que eu, se sentiram que há aqui coisas que poderiam não existir. Acho que não deveria ter tanta página e mesmo assim a obra seria uma obra bastante interessante, bastante entusiasmante. Se não tivesse uma visão tão estereotipada da mulher, uma visão tão estereotipada daquilo que é um bom vivant, que se não tivesse uma parte que é desnecessária, sei lá, acho que já me estou a repetir, foi 5 em 10, foi uma desilusão e foi uma desilusão que custa ainda um bocadinho a engolir. E pronto, já vos falei daquilo que eu li durante o mês de Abril. Vou agora falar daquilo que leram os meus homens. O vídeo já está a ficar gordo, mas eu não sei fazer de outra forma. E então vou começar por falar-vos daquilo que leu o meu maridinho, por ordem cronológica. Maridinho primeiro começou Abril com A Rede da Alice, de Kate Quinn. Adorou, como eu já estava à espera que ele fosse adorar esta obra que se centra nas guerras, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, creio eu, sim. Ele adorou, deu-lhe a nota máxima, deu-lhe 10 em 10, amou isto, como eu já esperava, e por isso mesmo é que eu e o filhote lhe demos isto no dia do pai, porque já estávamos à espera que isto iria preencher-lhe as medidas todas, como preencheu. A seguir a esta, ele continuou na senda da Segunda Guerra Mundial. Está-me tudo a cair aqui. A pilha está toda a cair. Não há nenhum mês que o marido não leia pelo menos um livro associado à Segunda Guerra Mundial. Leu esta, HHH. Eu ainda não li, como também não li ainda A Rede de Alice, de Laurent Binet. Esta obra fui eu que a comprei e fui eu que o aconselhei a ler, apesar de eu ainda não a ter lido. E ele amou, adorou isto, deu-lhe 10 em 10. E eu, das duas que ele leu sobre a Segunda Guerra Mundial, eu acho que esta me vai encher mais as medidas do que esta. Mas se vocês já leram as duas, digam-me alguma coisa, porque eu não faço a mínima ideia. Mas tenho quase assim que esta aqui me vai preencher quando eu chegar a ela, porque ela é de setembro de 2019 e eu ainda ando a ler coisas de 2018. O maridinho terminou o mês com A Minha Avó Pede Desculpa, de Frederick Backman. Também ainda não li esta obra, também tenho imensa curiosidade com ela, porque avós e netas. Pronto, ele deu-lhe 9,5 porque eu já sei disso, porque já ouvi em outros locais dizer que isto tem aqui uns elementos associados à fantasia que poderão fazer com que quem é mais
incrédulo como eu e o marido. Não gostemos tanto, mas mesmo assim ele deu-lhe 9,5 em 10, significa que isto aqui é, o que está aqui é brilhante e eu mal posso esperar por chegar a esta obra de Fredrik Backman e conhecer esta avó e esta neta e maravilhar-me com elas. Ora, maridinho só leu 3 obras porque o mês de abril foi extremamente difícil cá em casa para nós professores, sobretudo para ele também, que é diretor de turma e tem outros cargos associados a isso. Foi terrorífico. E para terminar, vou falar daquilo que o filhote leu. O filhote também ainda estava em abril a ambientar-se esta coisa do ensino à distância. E por isso mesmo preferiu voltar a coisas que lhe dão conforto, como esta biografia de Miguel Oliveira, Next Level, 44 curvas até ao MotoGP, ou GP. Ele já tinha lido isto o ano passado, quando esta biografia saiu, amou-a e voltou a amá-la agora com a releitura, como é óbvio, porque regressou a ela, porque estava a precisar de leituras de conforto e vocês percebem daí desse lado que numa situação de confinamento e de estado de emergência e tudo mais, é uma garantia aquela que nos leva a leituras de conforto e nos deixa um sorriso nos lábios e uma sensação de satisfação, que eu acho que foi isso que o filhote encontrou once again nesta biografia do seu piloto favorito, Miguel Oliveira. Ora e pronto, já vos falei de tudo aquilo que foi lido cá em casa. Foram lidas 11 obras que estão aqui espalhadas e já, sei lá como, numa pilha que já descambou e já se desfez toda. Mas eu volto a mostrar-vos aquilo que foi lido, assim rapidamente, para lembrar-vos que tudo isto foi lido cá em casa durante o mês de abril. Para terminar o vídeo, peço-vos aquilo que peço sempre. Digam-me, por favor, aquilo que acharam das nossas leituras, se já leram alguma coisa do que aqui está, a vossa opinião, se estão interessados em ler alguma coisa do que está aqui debaixo do meu queixo. Digam-me também aquilo que andaram a ler em abril e se há alguma obra que vocês nos queiram verdadeiramente recomendar do que leram durante o mês de abril, deixem ficar aí nos comentários. Deixem também, por favor, ficar nos comentários se participaram no meu projeto em Abril Leemos em Espanhol. Isto se quiserem, porque eu acho que no vídeo onde eu fiz os agradecimentos o povo já fez isso, mas se quiserem, são sempre bem-vindas essas partilhas de participações de Abril Leituras em Espanhol. Um beijinho muito grande, desculpem lá o vídeo outra vez ser gigantesco, mas eu falo de leituras de 3 pessoas. Así siendo, tenéis que perdonar-me. Vale? Um beijinho muito grande e vemo-nos num próximo vídeo. Tchau!